Chegamos na lição de número 7 do Discipulando do segundo ciclo da CPAD. Texto que é escrito e comentado pelo amigo pastor Marcelo de Oliveira, onde estamos abordando sobre conhecendo as doutrinas bíblicas. Para você iniciar bem a sua aula, você que está trabalhando ou discipulado, o tema da lição 7 trabalha sobre crendo na vinda de Cristo. E inicia a sua aula por algumas passagens bíblicas. A primeira é a meditação. É importante você ler Atos, capítulo 1, versículo 11. E a segunda é a leitura bíblica em classe, que está localizada em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar no discipulado da sua igreja. Você pode fazer esse trabalho tanto em um pequeno grupo como discipulado também. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas, nenhum dos nossos materiais para o teu crescimento em Jesus. E é claro que eu espero muito que Deus te use na palavra. Você pode me acompanhar tanto aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. E a minha oração é que essa aula seja uma bênção e que você ministre um discipulado de excelência na escola dominical, na tua igreja, em nome de Jesus. Nós paramos para estudar a respeito da volta de Jesus, do retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. Nós compreendemos que existem 3 linhas de pesquisa que trabalham a respeito desse tema, a escatologia. É importante nós trazermos clareza para você que está me ouvindo em casa, para que você possa compreender sobre quais são essas 3 linhas de pesquisa. E qual é a nossa, nós que somos pentecostais, qual é a linha de pesquisa sobre a volta de Jesus que os pentecostais acreditam. Então, nós somos pentecostais e vamos trabalhar essa linha, tá? Existem 3 linhas e é claro que eu preciso demonstrar para você quais são essas 3. Existe a primeira linha, que é a nossa, a pentecostal. A primeira linha, que é a linha de pesquisa pentecostal, ela trabalha exatamente a visão que a volta de Jesus vai acontecer antes da grande tribulação. Então, essa linha é uma linha pré-tribulacionista. Nós acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus, cremos que a igreja não passará pela tribulação. Também acreditamos que a igreja será arrebatada por Cristo antes do milênio. Essa linha também é conhecida como pré-milenista. Então, nós que somos pentecostais acreditamos nessa linha, que Jesus volta antes do milênio e volta antes da grande tribulação e arrebata a igreja para si. Observe muito bem, hoje eu vou trabalhar essa linha com você. Mas eu preciso também, com muito respeito, apresentar as outras linhas de pesquisa que trabalham outras visões. Nós não abordamos essas linhas, porém, precisamos tratar aqui com você para que você possa entender. Existe outra linha de pesquisa conhecida como amilenismo ou mid-tribulacionismo. Essa linha de pesquisa acredita que a igreja já está passando pela tribulação. E no meio dessa tribulação, Jesus então vem e arrebata a sua igreja. Então, essa linha de pesquisa ela é abordada também. Acredita que nós já estamos vivendo esse processo da tribulação e no meio dela Jesus vem a qualquer momento e arrebata a sua igreja. Essa linha não acredita na questão do milênio, por isso que ela é citada como amilenismo. A palavra a, o prefixo a, traz esse sentido de negação no termo grego. Então, nessa linha, seria como se o milênio já estivesse existindo e no meio de todo esse processo Jesus vem então arrebata a sua igreja. Existe a terceira linha que acredita que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Então a igreja vai passar por toda a tribulação e depois desse período Jesus vem e arrebata a igreja. A igreja também vai passar pelo milênio. Isso quer dizer que nós já estamos vivendo o milênio. Então no final desse milênio, esse milênio que se deu início exatamente depois da ascensão de Jesus, esse milênio agora ele se finaliza com a volta de Jesus, que arrebata a sua igreja e leva para si. Nós não acreditamos nessas 2 linhas. Essa última linha é conhecida como pós-tribulacionista e pós-milenista. Nós não acreditamos, nós pentecostais, não acreditamos na linha também amilenista e mid-tribulacionista.
Nossa linha de pesquisa é a linha de pesquisa que trabalha que Jesus volta antes da grande tribulação e que Jesus volta antes do milênio. É nesse sentido que eu quero trabalhar com você hoje, a partir dessa visão, aqui no programa Voz da Assembleia de Deus, para que você possa compreender. É claro que também respeitamos essas visões interpretativas, mas como nós somos pentecostais, nós queremos trazer clareza na nossa abordagem pentecostal. E por isso eu quero tratar com você como primeiro ponto da nossa ministração sobre o seguinte argumento: o mundo clama por uma solução. Esse é o primeiro ponto da ministração de hoje. E hoje nós estamos entendendo muito bem que o mundo em que nós estamos vivendo caminha para o mal, está sendo guiado pelo pecado, sendo guiado também pelo maligno. Estamos vivendo, e a Bíblia fala claramente, a partir da nossa linha de pesquisa, que é a linha pré-tribulacionista, pré-milenista, muito bem que os sinais que estão acontecendo em nossa volta sinalizam para o retorno de Jesus. Esse retorno que vai acontecer muito em breve. Vamos detalhar isso com você hoje na nossa ministração. Eu quero descrever isso detalhando subtópico com subtópico. O primeiro subtópico destaca então sobre a mudança da consciência humana quanto à criação. Esse é o primeiro sinal. A partir da leitura de Romanos, capítulo 8, versículos 21 e 22, você percebe que o apóstolo Paulo destaca que a própria Terra, o próprio planeta, clama por solução. Clama exatamente pela solução da parte de Deus. À luz da Escritura, nós entendemos que a palavra mundo, ela se refere então ao planeta em que nós estamos vivendo. A filosofia dessa era também se refere ao mundo e se refere também ao contexto em que nós estamos habitando. Quando nós olhamos para a Escritura, nós compreendemos à luz da palavra que nós estamos vivendo em um mundo que é guiado pela filosofia do maligno, que é guiado pelo pecado. Esse mundo está caminhando cada vez mais para o caos, para o mal. Existem situações que acontecem no nosso dia a dia que refletem exatamente a ação do pecado entre nós. A depravação total, as pessoas caminhando cada vez mais para a vaidade e o egoísmo. Nós temos um exemplo atual agora, que é a própria guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que está causando grandes problemas por todo o mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia destaca a luz da vontade de Deus, que a própria criação está clamando por solução. Essa solução vai ser estabelecida a partir do milênio, do reino de Deus sendo estabelecido aqui. Quando Cristo, então, retornar para governar junto com os salvos essa terra. Quando a terra, então, será restaurada. Durante o período de 1000 anos em que Satanás estiver preso, durante esse período, a igreja de Cristo estará com Cristo aqui, governando para a glória de Deus. Mas esse detalhe é importante ser entendido à luz do contexto que a própria palavra diz. O milênio ele acontece depois do arrebatamento da igreja, quando essa igreja agora vive com Cristo durante 7 anos no céu, glorificada, ataviada, adornada e exaltando a Deus com a beleza do seu coração. Essa igreja que agora retorna com Cristo de forma visível depois de 7 anos. E essa para nós é a segunda vinda. E depois desses 7 anos de celebração, a igreja retorna com Cristo em glória nos ares, para que todo olho possa ver, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E a partir desse processo, ser estabelecido então o milênio, o governo de Cristo sobre toda a terra. Outra questão que nós precisamos também compreender, em segundo lugar, como segundo subtópico, é que há uma mudança da consciência dos sentimentos quanto aos seres humanos. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão sendo influenciadas pelo pecado, influenciadas também que é mal. E por isso o próprio planeta, a própria Terra, o ambiente que nós estamos habitando, clama por justiça, clama pelo retorno de Cristo. Quando você analisa Romanos capítulo 8, versículo 23, a terra clama, ela geme, ela está sofrendo por causa da condição
do pecado. Você percebe à luz da Escritura que o pecado está devastando as pessoas, afastando as famílias. O pecado está trazendo grandes prejuízos, nos afastando da presença de Deus. A única solução é ter um encontro genuíno com Cristo, porque muito em breve Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Nós que somos salvos, acreditamos que em breve Jesus virá. O arrebatamento da igreja é algo real, é algo que será experimentado por aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Muito em breve, nós seremos arrebatados em Cristo. Muito em breve, aqueles que se entregaram a Jesus como seu Salvador serão arrebatados. O mundo em que nós estamos vivendo caminha para a depravação total, para a destruição e para o inferno. Mas diante da glória de Deus, quando nós entendemos a importância da salvação, nós então somos resgatados desse pecado e temos então a oportunidade de termos uma nova chance, uma nova vida com Deus. E essa nova vida pode ser experimentada a partir da experiência de aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque muito em breve, aqueles que aceitaram a Jesus se tornaram igreja de Cristo, discípulos de Cristo, como você que está me ouvindo, serão levados por Cristo às alturas, aonde nós estaremos habitando com Cristo para sempre, aonde nós experimentaremos também o reino de paz de Cristo, tanto no milênio como também na eternidade. A Bíblia descreve a respeito desses fatores. A Bíblia fala da realidade da vinda de Jesus. Existem 3 linhas de pesquisas, como eu citei para você. A linha pré-milenista, pré-tribulacionista, a linha amilenista, mid-tribulacionista, a linha pós-milenista, pós-tribulacionista, todas as 3 acreditam que Jesus virá. É claro que existe aquela que acredita que Jesus vem antes da tribulação, aquela que acredita que a igreja já está passando pela tribulação, e aquela que acredita que a igreja vai sofrer toda a tribulação e depois será arrebatada. É importante você ter o foco que todas as 3 citam a respeito da vinda de Jesus. A Bíblia é clara em dizer que muito em breve nós iremos morar nos céus. Nós que somos os salvos em Jesus, somos da linha pentecostal, acreditamos que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e eu quero detalhar isso com você hoje nessa ministração. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, vamos entender ainda a respeito desse mundo que clama por solução, e o terceiro subtópico destaca sobre o reinado de justiça e de paz que reflete então esse reino de Cristo. Por que é importante nós destacarmos a respeito do reino que será estabelecido aqui? A Bíblia fala que nós, como salvos em Jesus, crentes no Senhor, já proclamamos esse reino agora. O reino de Deus ele é proclamado a partir do momento em que nós anunciamos Jesus, vivemos esse reino, experimentamos os milagres. São sinais desse reino que vai chegar no porvir. O reino de Deus será estabelecido por Jesus nesse mundo, durante o milênio, durante 1000 anos. Quando o mundo, então, reconhecerá o governo de Cristo, a glória de Cristo, o reinado de Cristo com a sua igreja na terra. A Bíblia descreve, importante eu apresentar para você sobre o que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós seremos arrebatados com Cristo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Em um abrir e fechar de olhos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52 e 53. O arrebatamento da igreja é real. A igreja será arrebatada. Nós encontraremos com Cristo nos ares. Nesse encontro com os ares, também vamos nos encontrar com os irmãos que morreram em Jesus. Aqueles irmãos que aceitaram a fé, mas por um infortúnio da vida, morreram. Essas pessoas ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição, citada pela Escritura. Essas pessoas se encontrarão com Jesus primeiro. Aqueles que permanecerem vivos serão então transformados e arrebatados com Cristo nos ares. Só os salvos vão ouvir no momento do arrebatamento a trombeta de Deus.
Só os salvos vão sentir a presença de Jesus. Só os salvos vão ser transformados no momento do arrebatamento. Nós nos encontraremos com Cristo em um corpo glorioso, sem pecado, nas alturas. Nós encontraremos com Cristo na glória. A primeira coisa que vai acontecer nos céus é que nós receberemos de Cristo o nosso galardão. Tudo aquilo que você faz agora servindo a Jesus aqui será refletido na glória. Então se prepare, porque Deus tem para você uma coroa de glória guardada desde a eternidade para a tua vida. Nas alturas, nós também seremos convidados pelo Senhor para entrar no salão do reino. E nesse salão do reino, nós desfrutaremos com o Senhor de um momento especial conhecido como as bodas do Cordeiro, que a Bíblia faz questão de dizer que durará 7 anos. Imagina aquela grande santa ceia com Jesus. Eu imagino essa grande santa ceia. Nós, os salvos, estaríamos com Cristo desfrutando dessa ceia. Nessa ceia, você vai se encontrar com os discípulos de Jesus. Nessa ceia, você vai se encontrar com Paulo, com Pedro, com Tiago. Você vai ter um encontro com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Cristo. E isso durará 7 anos de celebração em perfeição diante da presença de Deus. Ao final desses 7 anos, Cristo, então, aparecerá junto com a sua igreja, diante desse mundo, em glória, para que o mundo reconheça a sua presença. Derrotará o anticristo, a besta, o falso profeta, e estabelecerá o seu reino durante 1000 anos. Está citado em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, quando Satanás permanecerá preso. Cristo então estabelecerá o seu reino, seu domínio, o seu governo. Depois do final desses 1000 anos, Satanás será solto e convencerá muitos a pecar. Esses que Satanás convencerá ao pecado não é a igreja de Deus, porque a igreja já estará glorificada com Cristo, transformada com Cristo. Essas pessoas serão aqueles que sobreviverão o período da tribulação, especialmente alguns filhos de Israel, que serão convencidos pelo inimigo, mais uma vez, a pecarem. Então Cristo derrotará Satanás, e ele será lançado no lago de fogo e enxofre durante toda a eternidade, junto com aqueles que o seguiram. Esses, então, será o tribunal de Cristo. E a Bíblia destaca que depois desse processo, os salvos reinarão com Cristo e habitarão com Cristo na eternidade, nos céus, para todo sempre. Amém. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Nós vamos morar na cidade santa. É claro que estamos trazendo para você a partir de alguns conceitos de linha de interpretação que nós acreditamos. Avançando, espero muito estar contribuindo com você que está em casa, trazendo clareza, explicando a respeito da volta de Jesus. Em segundo lugar, eu quero destacar alguns equívocos concernentes à vinda de Jesus. Quais são os equívocos concernentes à vida de Jesus? Eu quero apresentar isso para você hoje no Voz da Assembleia de Deus. Apresentar para você também que está me assistindo. Você pode se inscrever no meu canal. Ter acesso a esse estudo porque ele fica gravado para você. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero destacar o primeiro equívoco, que é a contagem regressiva. O primeiro equívoco, ao interpretar sobre a volta de Jesus, é esperar Jesus em uma espécie de contagem regressiva. É pegar as profecias bíblicas sobre a volta de Jesus e fazer uma espécie de cálculo para poder determinar quando Jesus vem. Esse é o primeiro erro. A Bíblia destaca que somente o Pai que está no céu determinou o dia e a hora da vinda de Jesus, do retorno de Jesus para arrebatar os salvos. Os discípulos, nos dias de Jesus, queriam saber quando iria acontecer exatamente o estabelecimento do reino de Jesus aqui. E Jesus destaca que esse reino seria estabelecido pela vontade do Pai, pelo querer de Deus, pela direção de Deus. Então, o primeiro equívoco que nós precisamos tomar cuidado é esse equívoco de tentar calcular quando acontecerá o retorno de Cristo, tentando utilizar algumas formas numéricas a partir das profecias bíblicas para poder determinar a vinda de Jesus. Não funciona assim.
A Bíblia relata lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que nós devemos estar alertas, porque a qualquer momento Jesus vem. Em qualquer período, Jesus pode voltar. É necessário termos uma vida santa agora. Vivemos para Deus agora. Sermos consagrados a Deus agora, porque em qualquer momento Jesus pode voltar. Então, a nossa vida santificada diante da presença de Deus, aceitando a Jesus como Salvador, também conta para esse momento. Não podemos cometer esse equívoco de tentar calcular para determinar a vinda de Jesus. Algumas denominações fizeram isso e, infelizmente, caíram em vergonha. Em segundo lugar, como segundo subtópico da nossa ministração, desse segundo ponto que estamos trabalhando com vocês hoje aqui no programa Voz da Assembleia de Deus, eu quero apresentar o segundo equívoco sobre a vinda de Jesus, que é o equívoco provocado pelo terrorismo e o medo. Tem muita gente que utiliza esse tema escatologia em suas pregações para provocar medo nas pessoas. Eu costumo ensinar a respeito desse tema que nós precisamos focar no céu. Afinal de contas, nós vamos morar lá. O nosso papel como salvos é entender que a nossa habitação é na glória de Deus e não aqui. Por isso é necessário conhecermos a respeito das coisas de Deus. Deus tem preparado para os santos uma morada eterna. Esse segundo equívoco ele é terrível, porque ele procura agora provocar terrorismo, medo no coração das pessoas, para que as pessoas então procurem ter uma vida com Jesus, somente pelo medo de ficar aqui. Jesus ele relatou muito bem sobre alguns sinais antes do arrebatamento da igreja. Ele descreveu isso em Mateus capítulo 24, versículo 6. Vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras, vocês vão ver diversas situações que irão acontecer. Não tenham medo, porque ainda não é o fim. Então, nós estamos vivendo esses sinais hoje em dia, percebendo muito bem que eles refletem esse retorno de Cristo que está próximo. Ele descreve lá em Mateus capítulo 24, versículo 6, que tudo isso reflete então o princípio das dores, como sinal da vinda de Jesus. Pandemia, guerras, situações ruins, o desemprego, a inflação, tudo isso reflete então o princípio das dores, mas ainda não é o período da tribulação. O período da tribulação será um período que nunca foi vivido antes. Um período terrível, que nunca foi experimentado pelo homem. Separado para aqueles que ficarem aqui. Mas aqueles que estão em Cristo não vão passar por esse período. A Bíblia me dá uma base que a igreja não vai passar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus livrará a igreja desse período da tribulação. Muito em breve, nós seremos arrebatados e livres desse período. Mas a igreja verá o princípio desses momentos, o princípio das dores, que sinalizam aquele grande período em que o anticristo governará nessa terra. Já avançando, vamos compreender agora outro equívoco, que é uma interpretação errônea de entender que Jesus já veio e que ele não vai mais retornar. Uma linha de interpretação equivocada chega a dizer que Jesus já veio na história na década de 70, especialmente no ano 70 depois da sua ascensão, e que ele não vai mais retornar. Essa linha de interpretação é a linha equivocada, gente. Não reflete o que a palavra de Deus diz. A Bíblia descreve que muito em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. A Bíblia faz questão de dizer que a vinda do Filho do Homem é verdadeira e acontecerá como um relâmpago. Isso está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 27, que muito em breve nós os salvos em Jesus, você que aceitou Jesus como seu Salvador, vai ouvir o alarido de Deus e será arrebatado para a glória de Deus. Então, essa linha de pesquisa é equivocada porque ela acaba ensinando que Jesus já veio e nós não acreditamos nela. Nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus acreditamos que a grande tribulação ainda não aconteceu. O milênio ainda não aconteceu. A igreja será arrebatada antes da tribulação e antes do milênio. E os sinais que estamos vendo hoje em dia refletem, então, esses princípios das dores. Por isso é necessário estarmos prontos e preparados para a vinda de Jesus.
E eu espero muito estar ajudando você a compreender a palavra de Deus hoje aqui no programa, para a glória de Deus. Para você que ligou o teu rádio agora, você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Hoje nós estamos estudando sobre crendo na vinda de Jesus. Existem 3 linhas de interpretação, tá? Existe a linha pré-tribulacionista, pré-milenista, que é a nossa. Nós que somos pentecostais acreditamos nessa linha. Jesus vai voltar antes da tribulação. E hoje eu estou tentando explicar ela para você. Jesus vai voltar antes do milênio. Existe a linha que acredita que não existe milênio, que é a milenista. E que acredita que a igreja já está passando pela tribulação e no meio Jesus voltará para arrebatá-la. Nós não vamos abordar essa linha hoje. Nós não trabalhamos ela. Existe também outra linha que acredita que a igreja vai passar por todo o processo da tribulação e todo o milênio e depois Jesus vem. Nós também não trabalhamos ela. Essa linha é abordada por outras denominações. Nós acreditamos na linha que Jesus vem antes da tribulação. E hoje nós estamos estudando isso aqui com você sobre a volta de Jesus. E agora, em terceiro lugar, como terceiro ponto, para a gente fechar a ministração, eu quero trazer algumas curiosidades do que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz para a gente? Vamos entender a partir desse terceiro ponto o seguinte argumento. O que representa a segunda vinda de Jesus? Primeiro, a gente precisa compreender que, para nós pentecostais, há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. É importante guardarmos isso. É importante entendermos isso. É diferente. Existem linhas de pesquisa que trabalham assim, que o arrebatamento e a segunda vinda é uma coisa só. Eu preciso trazer clareza para você que está me ouvindo, me assistindo também, que nós acreditamos que é diferente. O arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda é outra. Mas vamos detalhar isso com você. O que representa a segunda vinda de Jesus? Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, a vinda de Jesus ela representa uma mensagem de esperança. Uma esperança de restauração para os salvos em Cristo. A vinda representa, então, essa esperança de restauração, de libertação do pecado, de nova vida com Deus. Aquele que aceita Jesus passa a crer agora nessa vinda, nesse reino que será estabelecido. Nós que somos salvos, acreditamos então nessa vinda gloriosa. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você pode desfrutar dessa bênção, porque isso reflete então essa esperança. A esperança de acreditar que muito em breve Jesus vem para levar você, para habitar com Ele na eternidade. Muito em breve nós seremos levados por Cristo. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Que povo é esse? O povo crente, o povo que aceitou Jesus como seu Salvador. Muito em breve os meios de comunicação vão ter que noticiar que nós fomos levados por Cristo para a glória. Muito em breve uma multidão desaparecerá do planeta Terra, porque Cristo retornará para arrebatar a sua igreja. E eu acredito que nós vamos participar dessa esperança. Então isso traz uma esperança de certeza para o crente, de certeza para aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Essa é a primeira característica. Em segundo lugar, eu quero destacar agora sobre a diferença que nós precisamos compreender do arrebatamento da igreja e da segunda vinda. Nesse segundo subtópico, eu quero apresentar o que é o arrebatamento da igreja. Para nós que o arrebatamento da igreja, na nossa linha pentecostal, acontece antes da segunda vinda, gente. O arrebatamento da igreja ele é secreto, ele é invisível para o mundo. Só os salvos vão ver. Só os salvos vão ouvir o alarido de Deus, aquela grande trombeta de Deus. Só os salvos vão sentir a presença de Deus nesse momento. Só quem aceitou Jesus. Isso é arrebatamento. Ele acontece de forma secreta e genuína. A Bíblia descreve que estarão 2 trabalhando, um será levado e outro deixado. Estarão 2 em uma cama, um será levado e outro deixado. Para demonstrar exatamente que esse rapto é repentino, é real e vai acontecer. Aqueles que estão em Cristo serão então arrebatados. O arrebatamento é exatamente essa ação de Jesus de retirar a sua igreja da terra. O arrebatamento é isso, é a ação de Cristo de levar a sua igreja para os céus. O arrebatamento é quando Jesus vem e leva a sua igreja. Isso é arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, falam sobre o arrebatamento.
Paulo destaca que esse arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos agora 51, 52 e 53. Você que experimentou a salvação será então arrebatado por Deus. Você vai sentir uma presença gloriosa no momento glorioso em que Cristo chamar o teu nome. O arrebatamento é algo que nós cremos. Então ele tem essa diferença. Ele é a ação de Cristo em levar a sua igreja, tirar a sua igreja desse mundo. Rápido. Tirar a sua igreja desse mundo, da terra. Por isso nós cremos no arrebatamento. É claro que não dá para detalhar diante do tempo que nós temos aqui no ar. Mas eu quero destacar para você que o arrebatamento é o rapto da igreja por Cristo dessa terra. Em terceiro lugar, para a gente fechar a ministração, agora eu quero trazer clareza sobre a segunda vinda visível. Observe, na nossa linha de interpretação, nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus, ela acontece em outro processo. Ou seja, o arrebatamento para a igreja de forma invisível antes da tribulação. A segunda vinda acontece depois de um evento, depois da boda do Cordeiro, quando nós celebrarmos com Cristo nas alturas, em adoração, durante 7 anos de celebração. O mundo aqui estará vivendo a tribulação. Depois desse período, a igreja então agora aparece com Cristo ataviada do seu lado nas alturas, depois desses 7 anos. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando a igreja aparece glorificada. Apocalipse 19 também cita sobre isso, onde a igreja aparecerá com Cristo. Então, observe, a segunda vinda é quando a igreja agora vem com Cristo. Ela está com Cristo. E essa segunda vinda acontece quando essa igreja vem com Cristo para julgar aqueles que permaneceram aqui no período da tribulação. Derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta. Então, a Bíblia me dá essa visão dessa diferença. A igreja será arrebatada de forma invisível, os salvos serão levados, e a igreja aparecerá de forma visível com Cristo nos ares depois de 7 anos de celebração. E se iniciará então o processo do milênio, quando Cristo então governará nessa terra durante 1000 anos com a sua igreja. Aqueles que permanecerem aqui no período da tribulação conhecerão então o reino de Cristo. Porém, por influência do pecado, por influência de Satanás, pecarão mais uma vez. E infelizmente serão lançados no lago de fogo e de enxofre pelo fato de desobedecerem a Jesus, de abraçarem o pecado, de se influenciarem com a maldade. E agora a terra será destruída. E os salvos em Cristo, a igreja de Cristo, então, morará, habitará com Cristo na eternidade, para todo sempre. Amém. E a Bíblia fala dessa eternidade como novo céu e nova terra. Eu espero ter contribuído com você hoje nessa ministração, compreendendo um pouco sobre a volta de Jesus, sobre esses temas escatológicos que estamos trabalhando com você, de forma pincelada, para que você possa ter algumas curiosidades e que isso possa despertar você ao estudar sobre a volta de Jesus. Vamos agora para o intervalo e já já eu estou de volta com você para orar por você em Cristo para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.